O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. É 1h. Boa noite, eu sou a Teresa Freire. É 1h, hora de atualizar a informação. António José Seguro pede o fim da cultura de desorganização e do jogo de passa-culpas na política. Num discurso, numa iniciativa do jornal Eco, no Centro Cultural de Belém, o chefe de Estado foi crítico quanto à estratégia do país a longo prazo. António José Seguro diz que o improviso tem limites. Portugal tem uma capacidade extraordinária de improviso. Genuína, admirável, uma expressão de solidariedade enorme, profunda, que vem do coração. Mas o imprevisto tem um limite preciso. Os futuros constroem-se com método, com planeamento, com instituições que funcionam de forma consistente, independentemente de quem está na sua liderança. Temos uma cultura de desorganização e desarticulação que nenhum improviso compensa. E isso tem um custo que raramente contabilizamos. Projetos que não acontecem, investimentos que não chegam, talentos que partem porque não encontram aqui a previsibilidade do que precisam para construir. O Presidente da República que apontou ainda o dedo ao constante passa-culpas entre políticos e critica a falta de responsabilização. Em Portugal, quando algo corre mal, a primeira pergunta é sempre quem tem a culpa. A resposta chega imediatamente: os outros. O governo, a oposição, a Europa, o mercado, a história, sempre os outros. Este jogo de culpas é um desperdício monumental de energia, de tempo e de recursos. De tudo aquilo do que precisamos para perceber a causa dos problemas é e resolvê-los. Nas nossas vidas pessoais não agimos assim. Quando algo corre mal, não passamos anos a estabelecer responsabilidades. Procuramos a causa, desenhamos a solução, avançamos. Na vida coletiva fazemos o oposto e depois admiramos que as coisas não mudam. António José Seguro, que neste discurso deixou ainda críticas aos meios de comunicação social, considera que é privilegiado o conteúdo sobre conflitos e troca de acusações. Seguimos com a denúncia da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e no Parto. São frequentes os casos de grávidas a quem é recusado o atendimento hospitalar por falta de contacto prévio com o SNS 24. Acusações a pretexto do caso do Hospital de Faro, onde na sexta-feira passada não foi atendida uma grávida em trabalho de parto, que se deslocou às urgências sem ligar previamente para a linha SNS 24. A mulher de 37 anos teve de percorrer 70 km para outro hospital. Sara Duval, a presidente desta associação, garante que este tipo de situações é recorrente. São dezenas, isto já acontece há algum tempo. Uma senhora chegou a estar 2 horas à espera, com um parto prematuro e contrações na sala de espera e não foi atendida. Acabou por desistir e ir para o privado. O que as pessoas de facto relatam é que chegam, não têm o SMS e são obrigadas a ligar muitas vezes em frente ao guichê da triagem. A presidente da Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto, que considera que este tipo de casos violam o mais básico dos direitos, que é o acesso à saúde. O Primeiro-Ministro quis afastar-se no debate quinzenal desta quarta-feira das polémicas com o Ciresp. Luís Montenegro quis ainda desviar-se dos puxões de orelhas do Presidente da República. Com a ajuda de Hugo Soares, o Primeiro-Ministro desvalorizou no debate a polémica com a escolha do Presidente do Ciresp e tentou mostrar que os recados de António José Seguro já fazem parte da estratégia do PTRR. Tudo isto num debate com recurso a muitas figuras animadas. Miguel Viterbo Dias. Foi um debate em modo banda desenhada. Olho para o deputado André Ventura e faz-me lembrar o Lucky Luck. E do outro lado, olho para o Partido Socialista, o deputado Zé Luís Carneiro, e faz-me lembrar o Speedy González. Mas logo André Ventura respondeu a Hugo Soares. O Cebolinha era aquele que nunca trazia nada de novo, nem fazia nada de novo. Mas queria sempre ser o maior da rua dele. Queria sempre fazer tudo para desviar a atenção dos outros, inclusive roubar coelhos. André Ventura não se esqueceu dos coelhos, depois do líder parlamentar do PSD ter tentado antecipar os tiros da oposição, a começar pelo relatório da Presidência da República, que aponta falhas na resposta às tempestades. São um contributo muito válido, que está praticamente todo incluído
naquele que é o desenho e neste momento já a implantação do PTRR. Luís Montenegro acrescentou ainda que o pagamento das reconstruções está atrasado devido às autarquias que estão exauridas e depois das tempestades a polémica com o Ciresp. Uma coisa que não devemos perder, o foco. O foco aqui é corrigir aquilo que não funcionou no passado. André Ventura não ficou satisfeito e insistiu. Tem ou não conhecimento de um e-mail da adjunta do Ministério da Administração Interna a procurar alterar as conclusões de um relatório? Sr. Primeiro-Ministro? Não tenho. Não me parece que esteja a dizer a verdade ao Parlamento, nem que não saiba efetivamente de que é que estamos a falar. A troca de palavras entre ambos, com Luís Neves irritado na bancada do Governo. Sobre o Ciresp, o PS nada disse, depois de ter defendido o nome escolhido pelo Ministro. O líder socialista apontou falhas na saúde e aumento do custo de vida. As pessoas e as suas vidas estão cada vez pior, Sr. Primeiro-Ministro. Estão pior por causa do custo de vida. Também Paulo Raimundo, do PCP, acusou o Executivo de governar só a pensar nos mais ricos, mas mostrou-se solidário com o chefe do Governo. O ataque brutal com o pensamento no século XIX, com o pacote laboral. Se não houvesse ritmo, então o que é que seria de nós? Paulo Raimundo a fazer referência ao reparo de Pedro Passos Coelho sobre a falta de ritmo do Governo, num debate em que o LIVRE voltou a pedir para que o Executivo abandone a reforma laboral, que o Bloco apelidou de zombie legislativo. Miguel Viterbo Dias, que acompanhou o debate quinzenal desta quarta-feira, o Primeiro-Ministro volta a enfrentar a oposição, dia 16 de junho. E depois de o debate terminar, Luís Montenegro respondeu ao repto deixado por Vladimir Putin. O Primeiro-Ministro concorda que a Rússia e a Europa devem negociar diretamente. Em causa o presidente russo, que disse estar disponível para conversar com a Europa, ainda que com a possibilidade de haver um mediador. Para o Primeiro-Ministro, o Bloco Europeu deve ser independente dos Estados Unidos. Um processo de paz na Ucrânia carece também de sentar à mesa a Rússia. E a Europa não pode estar eternamente dependente da intermediação de responsáveis que, com todo o empenho, seguramente, e com todo o mérito, tenham diligenciado no sentido de garantir uma paz justa e duradoura na Ucrânia. A Europa deve tomar a iniciativa de fazer o estabelecimento desse diálogo com as partes envolvidas, com a Ucrânia, naturalmente, é um acompanhamento que é permanente, e também com a Rússia. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas nos Espaços Perdidos, depois do debate quinzenal desta quarta-feira. Na atualidade internacional, foram ouvidas várias explosões no sul do Líbano. É o que adianta a imprensa iraniana, que acrescenta que foram ativados os sistemas de defesa aérea. As autoridades estão a investigar a origem das explosões. O Irão quer ter acesso a milhares de milhões de euros em fundos congelados em bancos estrangeiros para fechar um acordo com Donald Trump. Uma notícia avançada pelo New York Times que explica que a questão dos fundos passou a ser um dos principais entraves nas negociações com Teherão, a defender que não haverá avanços significativos sem que o dinheiro seja desbloqueado. Teherão afirma também que não se vai deixar intimidar pela retórica de Donald Trump relativamente a linhas vermelhas. É o que afirma o chefe da Comissão de Segurança Nacional do Parlamento iraniano. As linhas vermelhas, segundo o responsável iraniano, incluem o direito de possuir e de enriquecer o urânio e também a autoridade sobre o Estreito de Hormuz e a remoção das sanções. Na rede social X, o chefe da Comissão de Segurança Nacional escreve que é evidente que Donald Trump, ao procurar uma saída para este impasse estratégico, alterna entre ameaças e apelos a um acordo. O Hezbollah diz ter lançado 37 operações militares esta quarta-feira contra as forças israelitas no sul do Líbano. A notícia é avançada pela Al Jazeera, que explica que os militares do Hezbollah avisaram tropas, veículos e equipamento de engenharia israelita em vários locais, com foco em 2 cidades do sul do Líbano. Passamos ao desporto. O ciclista João Almeida foi hoje eleito atleta masculino de 2025, com a patinadora Madalena Costa a ser escolhida para a categoria feminina. Os prémios foram atribuídos durante a gala da Confederação do Desporto de Portugal, que decorreu esta noite em Sintra. João Almeida assegurou novo êxito para o ciclismo entre os galardoados na categoria atleta masculino e sucedeu ao nadador Diogo Ribeiro. Já Madalena Costa é a primeira portuguesa campeã mundial de sénior de patinagem artística estilo livre. Foi ela que venceu este prémio e sucedeu à judoca Patrícia Sampaio. Vamos ainda ao futebol. Depois da derrota na final da Taça de Portugal, Frederico Varandas deixou críticas aos jogadores do Sporting. Foi a primeira reação à derrota contra o Torrense na final do Jamor.
Frederico Varandas fala em falta de vontade e de ambição no plantel leonino. O Sporting perde aquela final porque simplesmente não competiu. Porque simplesmente não teve a atitude de quem quer ganhar um título nacional. O Sporting respeita e quer, o Sporting quer jogadores que tenham como objetivo jogar Champions League, tenham como objetivo participar num campeonato do mundo com as suas seleções. Mas o Sporting também exige que os seus jogadores tenham essa mesma ambição a ganhar, a jogar competições internas, nomeadamente contra equipas de escalão inferior. E numa altura em que o treinador Rui Borges está sob pressão, Frederico Varandas assegura que o técnico vai continuar com a equipa leonina. Desde domingo até hoje, vi Rui Borges fragilizado, Rui Borges pressionado. Mas onde? Nas capas de jornais, nas redes sociais, pseudonotáveis, etc. E eu gostaria de dizer que todas estas variáveis que eu disse contam zero para a decisão do Sporting. Rui Borges é o nosso treinador e sobre o Rui Borges o assunto está encerrado. Frederico Varandas, em declarações nas comemorações dos 70 anos do Estádio Universitário em Lisboa. É notícia de fecho deste Jornal da Uma. A informação volta a ser atualizada à 1h30.